O último relatório global de integridade divulgado pela consultoria Ernst Young revelou que 66% dos brasileiros acreditam que os padrões de integridade nas organizações melhoraram nos últimos 2 anos. De fato, o compromisso pela conformidade com as leis e normas é cada vez mais exigido por parte dos consumidores nos mais diversos setores da economia. Aliada a este movimento, a ENGIE lançou este ano seu novo Código de Conduta e Ética. O documento, válido para as empresas do grupo no mundo inteiro, se destina a todos os seus colaboradores, efetivos, temporários e terceirizados, e a todos os seus diretores, gerentes e administradores. Na mesma linha, a Controladoria Geral da União lançou o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. A iniciativa visa fomentar a cultura da ética e da conformidade nas empresas do país, contribuindo assim para a melhoria do ambiente de negócios. Eu sou Bernardo Menezes e é sobre essas ações transformadoras que nós vamos conversar agora no podcast Além da Energia. Vamos então receber nossos convidados. Aqui comigo está o Marcelo Pontes, secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União. Ele foi um dos idealizadores do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial. Como vai, secretário? Tudo bem? Obrigado, Bernardo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Nós também contamos com a participação da Cristina de Aguiar Barbosa, gerente de Ética e Privacidade de Dados da ENGIE. Tudo bem, Cristina? Oi, Bernardo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Olha, mais uma vez eu agradeço aí a participação de vocês aqui no Além da Energia. E para a gente começar a nossa conversa, Marcelo, você poderia explicar qual é a proposta do Pacto Brasil pela Integridade e como ele foi concebido? O que é o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial? É um convite que o governo faz, eu costumo falar que mais que um convite é quase uma provocação que a gente faz para toda e qualquer entidade privada para ela firmar um compromisso público. Tá? Ela vem perante aqui a Controladoria Geral da União e celebra um termo de adesão onde ela faz uma mensagem para a sociedade de forma geral, mas para os seus parceiros, para os seus clientes, dizendo: eu sou uma empresa que está comprometida com a integridade. É só isso, Marcelo? Não. O que a gente entende? A gente entende que esse é o primeiro passo e que a gente tem que fornecer os meios para que ela possa seguir essa jornada. Então, a primeira coisa que a gente fez, o Pacto pelo Brasil pela Integridade Empresarial foi lançado em dezembro do ano passado, durante um evento na Presidência da República, no que a gente chama do Conselhão, né, que é um organismo que serve de ponte entre Estado e sociedade. E em março de 2024, nós lançamos a plataforma eletrônica do Pacto Brasil. Por meio da adesão, ele tem acesso a essa plataforma eletrônica, onde tem lá uma ferramenta de autoavaliação. Então, a empresa consegue acessar isso, vai ter acesso à metodologia da CGU, por meio do qual ela vai poder responder um questionário e verificar se ela atende determinados quesitos ou não. Tá? O que a gente quer oferecer com isso? É uma ferramenta que a gente sabe que muitas vezes consultorias, escritórios de advocacia colocam à disposição no mercado, mas vendendo. Então, a gente quis oferecer isso de forma gratuita e a gente entende que isso tem a sua funcionalidade da empresa se autodiagnosticar e, a partir dali, ela observar onde que eu posso ir, para onde eu vou e tudo mais. É isso que a gente quer ofertar. Antes de fazer que você me faça a pergunta, Bernardo, vou já responder a pergunta que é de praxe, quando eu falo sobre o Pacto Brasil. As empresas perguntam: Marcelo, mas parece que está bom demais para ser verdade, né? Assim, o que a CGU vai fazer com essa avaliação que eu estou fazendo ali? Se eu for lá e falar que eu tenho cheio de falha, que eu ainda não tenho esse nível de maturidade, eu vou receber uma visita da CGU, eu vou entrar na mira da CGU? Definitivamente não. Assim, a ideia é que isso sirva para a empresa aprender com a nossa metodologia e não servir de nenhuma outra finalidade. Tá? Então, de forma geral, é isso, Bernardo. Mais do que um convite, é uma provocação para as empresas entrarem nessa jornada pela integridade. De forma bem sintética, o programa de integridade ele exige um compromisso da alta direção. Então, a gente entende que quem deve dar o exemplo e dar o tom de como é que é a cultura da empresa começa no seu mais alto nível, seja do CEO da empresa, do presidente, do conselho de administração. Eles têm que estar engajados com essa pauta e dar o exemplo. Isso é muito importante. E, Cristina, esse ano a ENGIE também divulgou seu Código de Ética e Conduta, uma nova versão, né? Que impacto esse documento deverá ter na cultura da companhia? Bom, essa
Na verdade, é a segunda revisão do nosso código. A gente está chamando ele de novo justamente porque fazia muito tempo, o primeiro código, a primeira revisão é de 2016, então a gente passou um tempinho aí. Um bom programa de integridade, ele é esse que faz uma revisão periódica, ele faz essa autoavaliação. Ele pega os valores da empresa, ele pega o racional estratégico da onde a companhia quer ir, como vamos fazer para chegar lá e coloca num regimento interno, num documento para dar um norte para todo mundo. Só que primordial do programa de integridade, o primordial deste documento é você conseguir tirar ele do papel. Então, o impacto que esse documento está trazendo para nós hoje aqui é justamente trazer para o colaborador, para o terceiro, para as comunidades, para todo mundo com que a Engie tem relação, a nossa realidade, as nossas exigências éticas, que são a integridade, você manter o discurso alinhado com as suas práticas em relação à proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, em relação à proteção às comunidades que a gente está inserido. E principalmente a questão de qual é a responsabilidade social que a gente tem. Qual é a responsabilidade social que a Engie tem? A gente tem muito conhecimento do poder e da força que a Engie tem no mercado brasileiro. Somos uma das maiores empresas de energia sustentável aqui no Brasil. Então, por causa disso, a gente entende que quando a gente se posiciona com um documento novo como esse, com tantas obrigações, mas também assim, com compromissos com a sociedade, a gente entende que os nossos pares, eles possam parar e refletir. Está na hora de uma autoavaliação? Está na hora da gente poder melhorar os nossos controles internos, o que que a gente pode fazer para ajudar. E principalmente, no meu ponto de vista, né, o que que esse documento traz para a cultura? Ele traz a exigência que a gente mantenha o mercado íntegro. E só com isso a gente consegue continuar trabalhando para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e com isso alcançar então a energia sustentável de uma forma íntegra, que é o que a Engie promulga. Agora, Marcelo, no cerne das iniciativas voltadas para a integridade está o combate à corrupção, mas também há outros aspectos super relevantes, como as questões ambientais, direitos humanos, assédio, violência de gênero. De que maneira o enfrentamento desses temas pode melhorar o ambiente de negócios no país? O que a gente tem observado e tem procurado fomentar é que uma empresa não pode se dizer íntegra só porque ela não paga corrupção. Né? Então a gente não pode ter uma empresa que, ok, eu não pago propina, mas eu sou tolerante com assédio moral, eu sou tolerante com trabalho escravo, eu sou tolerante com o impacto que eu causo no meio ambiente. Então, o que que a gente tem procurado fomentar? Que há uma necessidade de reconhecimento que todos nós temos um papel perante a sociedade, né? A gente não está isolado no mundo, né? Seja a gente como indivíduo e principalmente as organizações, né? O meio que nós vivemos hoje, né, de sistema econômico, principalmente o meio capitalista, hoje ele é baseado na força de produção estabelecida por grandes organizações, né, ou organizações de médio porte, mas, ou seja, o trabalho organizado em empresas. E as empresas têm que reconhecer que se ela, primeiro, né, que ela tem uma função social a exercer, que ela, além de produzir riqueza, ela também tem que se preocupar com o meio onde ela se envolve, seja questões sociais que ela tem impacto, seja questões ambientais. E mais do que isso, mais que seja só a função social, Bernardo, é o reconhecimento de que as empresas que atuam de conforme as normas e com a responsabilidade que ela tem, elas têm maior longevidade. São empresas que vão ter melhores resultados, principalmente no médio e no longo prazo. Né, você perguntou aí como que o respeito a direitos humanos, e proteção ao meio ambiente, ela tem um impacto no próprio reconhecimento que a empresa tem, mas no próprio negócio dela. Por que que se fala tanto nisso hoje? Porque já se demonstra, né, empresas que estão preocupadas única e exclusivamente em obter o lucro a qualquer custo, muitas vezes elas vão ter um fim rápido. Eu tive, só para encerrar essa resposta, mas com um exemplo, eu tive há algum tempo atrás com um grande empresário aqui do Brasil, tudo, e ele falando sobre essas questões de prática de integridade, ele comentou uma coisa comigo, assim, ele é do meio de indústria têxtil, né? Ele falou: olha, se eu quisesse dobrar meus lucros aqui em primeiro, em 1, 2 exercícios, faria isso muito rápido. Bastava eu economizar com treinamento
dos meus funcionários em termos de proteção de equipamento pessoal, economizar com manutenção de maquinário, etc, etc. Isso aí eu explodi de lucro no primeiro, segundo ano. Quanto tempo isso ia durar? Eu ia perder meus funcionários, eu ia perder o meu maquinário, ele ia entrar em desuso muito mais rápido do que deveria. Então, assim, ter preocupação em cumprir as regras, e com a função social que a empresa exerce, com o impacto que ela exerce também no meio ambiente, não é só uma decisão de fazer o certo pelo certo, mas é uma decisão de estratégia de sucesso empresarial. Cristina, que tipo de condutas o novo Código de Ética da ENGIE prevê e que mecanismos de correção são assegurados? A gente entende que a gente só pode agregar valor como uma empresa sustentável se todos nós, colaboradores, clientes, parceiros, terceiros com quem a gente se relaciona, se a gente der prioridade para a ética como um valor fundamental. Ele tem que ser um dos pilares quando você está numa mesa de negociação, quando você está nesse relacionamento. Para isso, o documento ele traz como pilar principal, vou dizer assim, a responsabilidade individual. Não adianta ter um documento, não adianta, o Marcelo chegou a comentar sobre isso, a gente tem a responsabilidade da autoadministração, ela tem que ser a primeira a pegar o documento e fazer valer as regras que estão ali, mas se for só um papel, não adianta. Então, o que que esse documento traz? Ele traz a responsabilidade individual e aí ele coloca como 5 pilares as atividades que a gente tem que ter esses valores para facilitar para o colaborador entender e, com isso, tocar as atividades. A primeira delas sendo a tolerância zero para casos de fraude e corrupção. Ele até inova dizendo, já no nosso próprio código, de que nenhum caso vai ser tolerado. Então, tendo uma investigação, será o caso realmente de demissão, já está no próprio código. Em segundo, uma total exigência a respeito para direitos humanos. A gente tem uma tolerância zero em relação a casos de discriminação e assédio. Trabalhamos fortemente em relação à diversidade e inclusão. Terceiro, o compromisso com o meio ambiente, que eu estava comentando lá no começo. A gente é uma empresa extremamente diversificada, estamos presentes no Brasil inteiro e temos que ter a noção do poder que temos dentro dessas comunidades. Então, o compromisso com a proteção ao meio ambiente é muito forte, está escrito em diversos pontos do código. A manutenção da relação com os terceiros, com todos os fornecedores e parceiros, com base na integridade e na lealdade. Então, se a gente fala alguma coisa, a gente tem que cumprir, certo? E, como um bom código de ética, a gente tem que respeitar todas as normas, todos os regulamentos. E quando a gente coloca assim, é muito importante a gente frisar que a gente não está falando só do setor energético. A Engie tem diversos profissionais aqui dentro que têm outros códigos de ética que também são aplicáveis. Eu, por exemplo, sou advogada, então tenho os documentos que são aplicáveis a mim. E com isso, a gente vai criando como se fosse uma teia e permeando esses pilares em todas as nossas atividades. E em relação aos mecanismos de correção? Com relação às medidas, o código é muito claro em falar sobre a importância de você denunciar, a importância de você falar sobre se estiver acontecendo alguma coisa. A gente tem todos os canais, a gente tem um canal no Brasil, a gente tem um canal no grupo, onde, obviamente, as informações são trocadas, a gente recebe as denúncias e a gente repassa as informações para o grupo também. Todas 100% são analisadas e a gente tem outro documento que se soma ao código que determina todos os incidentes, todas as denúncias são tratadas de maneira igual, independente do nível hierárquico. Elas têm começo, meio e fim e é aplicado o mesmo procedimento para todo mundo. Marcelo, como é que o setor privado tem respondido a essa iniciativa da CGU? E como você avalia iniciativas como a da ENGIE, por exemplo? Nós já temos 231 empresas que aderiram ao Pacto Brasil, tá certo? O que a gente tem observado aqui em relação a essa adesão? Cada mês que passa, nós temos batido o recorde de adesão. Então, a gente imagina que ainda estamos no momento do pacto de uma crescente, tá? A gente é bem ambicioso, Bernardo, assim, apesar de 231 empresas num curto espaço de tempo aqui ser relativamente significativo, a gente quer mais. Muitas vezes as empresas veem, né, que estabelecer um programa de integridade como algo como sendo um custo, né, e não um investimento. E eu esqueci agora quem é o autor da frase, mas o conteúdo vale muito a pena passar, que ele diz o seguinte: olha, se você acha que integridade é algo caro, imagine não ter.
Então, assim, a principal mensagem que eu falo para as empresas é que hoje as empresas que não estão preocupadas com isso, você citou o caso da própria Indy, que já está tendo seu código de ética, que é um passo muito importante para ter um programa de integridade, para ter esse conjunto de mecanismos. Quem não está nesse caminho está correndo um risco muito grande, não só de enfrentar problemas, mas também da própria continuidade do negócio. Como eu disse antes, essa é uma diria que não gosto nem de usar a palavra tendência, mas essa é uma perspectiva que ela veio para ficar em termos de como é que você assegura a longevidade da empresa mesmo. Então a empresa que quer se fixar no mercado, quer se relacionar também com negócios que sejam sustentáveis, e aqui não é sustentável só do ponto de vista do meio ambiente, mas sustentável economicamente, são empresas que estão aderentes às normas. E aí fica o convite aqui para os ouvintes do podcast para acessar o site da CGU, tá? O cgu.gov.br. O primeiro banner que vocês vão ver lá no site é o do Pacto Brasil. Clicarem no pacto, vocês vão ver lá que nós disponibilizamos antes da adesão o guia de autoavaliação para vocês entenderem o que a gente está propondo e o que a gente está orientando, além de acesso a vários conteúdos nossos lá, como manuais. Nós temos manuais de diversas temáticas, inclusive para pequenos e médios negócios, tá, Bernardo? Hoje no Brasil, 98% do setor empresarial é composto de pequenas e médias empresas. Então, quando a gente fala de integridade, a gente não está falando de integridade só para empresas de grande porte, mas todo tipo de negócio pode também ter uma iniciativa nesse sentido. Então, a gente busca orientar os mais diferentes tipos de empresa. Eu queria tocar em outro ponto importante, Cristina. Junto com o código, que ações educativas a Engie realiza para preservar um ambiente de trabalho saudável? A gente não consegue alcançar nenhum dos nossos valores se a auto-administração não tiver realmente, acreditando e trabalhando para com que esse documento seja cumprido. A partir do momento que você tem isso, e aqui na Engie é muito forte, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as ações que a gente tem, você também tem que ter a participação da média gestão. Porque você pode ter uma distância muito grande entre a diretoria e quem está lá no dia a dia, nas ações, na parte do operacional. Então você precisa que a média gestão esteja tão atenta quanto, tão envolvida quanto a alta administração. Para isso, para como fazer essas regras saírem do papel? Não tem jeito, a gente tem que dar treinamento. Os documentos, eles são importantes, mas eles são guias. Para isso, você tem que dar treinamento, você tem que fazer campanha. E aí, para que a gente consiga atingir o maior número de colaboradores de uma forma paritária, de uma forma igual, temos treinamentos online, rápidos, temos para aqueles colaboradores que forem mais expostos a determinados riscos, treinamentos específicos online também, e treinamentos periódicos, presencial, de políticas específicas, por exemplo, conflito de interesse, relacionamento com agentes públicos, políticas de análise prévia de due diligence, ética, como a gente chama no mercado, para compradores ou para a área de suprimentos. E, obviamente, quando você está falando de uma empresa desse tamanho, muitos treinamentos têm uma hora também que eles não alcançam. E aí a gente precisa trabalhar com as campanhas de conscientização. É muito importante você trazer o engajamento de outras áreas, como, por exemplo, você trazer áreas operacionais para falarem sobre ética. Uma das campanhas que fizemos, a gente contou com 14 áreas, que não há área de ética, para falar sobre ética. Isso é muito importante, porque quando você está lá no operacional, você ouvir alguém, um representante de ética falando, pode ficar muito distante da sua realidade. Mas se você tem o seu coordenador, se você tem o seu gerente, que é da parte operacional mesmo, falando sobre como a ética está no dia a dia dele e como é importante para ele saber sobre os treinamentos, saber sobre as políticas, aí sim você consegue ir cada vez mais se aproximando desse colaborador. A gente está se aproximando do final do episódio e eu queria ouvir uma última palavra dos nossos convidados. Marcelo. O que a gente quer, Bernardo, num médio ou até, se possível, num curto espaço de tempo, é que o Pacto Brasil seja algo que gere valor para a empresa, não só pelo fato que ela aderiu, mas porque também gere alguns tipos de diferenciais competitivos, tá? Alguns exemplos do que a gente tem trabalhado aqui e espero entregar muito em breve. A empresa que for aderente ao Pacto Brasil, ela gozar de alguns benefícios e licitações públicas. Se eu, enquanto governo,
posso escolher quem eu quero contratar, eu tenho que privilegiar aquelas que estão fazendo as práticas que nós entendemos adequadas. E também estamos trabalhando em algo nesse sentido junto aos bancos públicos de fomento, para que ao oferecer créditos para o setor privado, ele também leve em conta se a empresa tem aderência ao Pacto Brasil. Cristina, qual sua expectativa com o novo Código de Conduta e Ética da ENGIE? Eu realmente acho que a ENGIE, ela está num nível de maturidade muito bom em relação à ética, o que não quer dizer que a gente não tenha que estar sempre fazendo avaliação, todo ano revisar nossos procedimentos para que este nível de exigência continue alto e crescendo. Mas em relação a esse documento, a forma com que ele foi escrito, ele está muito mais fácil, ele está muito mais fluido a leitura, inclusive para pessoas que normalmente nunca nem se depararam com um código de ética, o que facilita muito. Quanto mais pessoas revisarem os seus documentos e mantiverem esse nível de exigência, melhor vai ficar o mercado. Mais a gente vai conseguir trabalhar para um mercado sustentável, um mercado igualitário, e aí sim conseguir trabalhar nesse desenvolvimento econômico que o Brasil e a ENGIE trabalham em prol. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Marcelo e à Cristina. Sucesso a todos. Muito obrigada pelo convite, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Foi um prazer, tá? Contem conosco na CGU. Fica o convite para todos aí conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. Agradeço a oportunidade e também dou um abraço aqui para a Cristina. Foi um prazer estar com vocês. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!